Muito bom dia, quinta-feira, dia de TBT, né? Já escolheu o seu TBT de hoje? Aquele momento que marcou a sua vida, que você gostaria de lembrar, de compartilhar? Marca aí, hoje é dia de TBT, é verdade. Quinta-feira começando com Manhã EPP, com um tema muito bom, depois de um devocional desse incrível, né? E quero dar bom dia para você que está aí do outro lado, que permitiu abrir, né, a porta da sua casa através dessa janela ali, confuso, né? Mas através dessa janela que é a internet, para estarmos juntos nessa manhã, né, falando de mais um tema para edificar nossas vidas, e eu tenho certeza, para variar, que esse tema vai falar muito com você. Antes disso, me fala aqui de onde você está falando. Já tem alguns conhecidos que estão todos os dias aqui com a gente para esse momento gostoso, né? Se estiver tomando seu cafezinho da manhã, bom apetite, que seja um café edificado pelo tema do Manhã IPP, tá bom? Que Cristo nos ajude, né? O Espírito Santo nos ajude a sermos edificados nesse tema tão importante, mas muito importante. Eu estou muito feliz, é uma questão pessoal de poder estar falando desse tema que é o estigma da cor. É isso mesmo. E nós vamos falar disso com uma convidada muito especial, que eu estou muito feliz de recebê-la aqui, mesmo sendo online. Espero muito que possa ser futuramente presencial, né? Mas Jacira Monteiro daqui a pouco está aqui com a gente, né? A gente vai falar, mas antes disso, vou falar de umas coisinhas, né? Tem vários quadros aqui muito interessantes no MPP. Quem já conhece o programa já sabe, né? Mas tem também uma conversa muito gostosa sobre o tema de hoje, que é o estigma da cor. O que a Bíblia diz sobre racismo, preconceito e discriminação? O primeiro item a compreender nessa discussão é que há uma só raça, a raça humana. Caucasianos, africanos, asiáticos, indianos, árabes, judeus, etc. Não são de diferentes raças, mas ao invés disso são de diferentes etnias da raça humana. Todos os seres humanos têm as mesmas características físicas, com pequenas variações, é claro, mas principalmente todos os seres humanos são criados à imagem e semelhança de Deus. Está lá em Gênesis 1, 26 a 27. Deus ama o mundo inteiro. Está lá em João 3,16. Jesus entregou a sua vida por todos no mundo inteiro. 1 João 2, versículo 2. O mundo inteiro, obviamente, inclui todas as etnias da humanidade. Deus não mostra parcialidade ou favoritismo. Está lá em Deuteronômio 10, 17, Atos 10, 34, Romanos 2, 11, Efésios 6, 9. E nem nós deveríamos. Está lá em Tiago 2, 4. Descreve a qualquer um que mostra discriminação como juiz de maus pensamentos. Devemos sim amar o nosso próximo como a nós mesmos, como diz em Tiago 2,8. No Velho Testamento, Deus diminuiu a humanidade em dois grupos raciais, judeus e gentios. A intenção de Deus era que os judeus formassem um reino de sacerdotes, ministrando às nações gentias. Mas, ao contrário, em sua maioria, os judeus se tornaram orgulhosos de sua posição e desdenharam os gentios. Jesus Cristo colocou fim a isso, destruindo a parede divisória da hostilidade. Está lá em Efésios 2, 14. Todas as formas de racismo, preconceito e discriminação são afrontas à obra de Cristo na cruz. Jesus nos ordena que amemos uns aos outros assim como Ele nos ama. Está lá em João 13, 34. Se Deus é parcial e nos ama com imparcialidade, isso significa que precisamos amar os outros com o mesmo alto padrão que Jesus nos ensina ao final de Mateus 25. Que tudo o que fizermos com o menor de seus irmãos, faremos a ele. Se tratarmos uma pessoa com desprezo, estamos maltratando uma pessoa criada à imagem de Deus. Estaremos ferindo alguém que Deus ama e por quem Jesus morreu. O racismo, de formas vários graus, tem sido uma praga na humanidade por milhares de anos. Irmãos, isso não pode ser.
Para as vítimas do racismo, preconceito e discriminação, você precisa perdoar. Efésios 4:2 declara: Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos... Não, os racistas não merecem seu... Não, os racistas não merecem seu perdão, mas nós muito menos ainda. Merecemos o perdão de Deus aos responsáveis pelo racismo, preconceito e discriminação. Vocês precisam se arrepender e apresentar-vos a Deus como vivos dentre os mortos e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Está lá em Romanos 6:13. Que Gálatas 3:28 completamente cumprido. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E é assim que a gente começa o Manhã IPP de hoje, com muita alegria no coração de estar fazendo esse programa e com um objetivo maior, que é glorificar a Cristo e conscientizar dessa mensagem que eu acabei de falar. Cada um, se hoje alguém aqui sair diferente, a começar por mim, isso vai valer a pena. Tá bom? Versículo do dia. Porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Tá lá, Tiago 2:4. A gente se faz juízes dos pensamentos, né? A gente sempre acha que a gente está... É terrível. Isso nos afasta de Cristo, né, gente? Mas, é forte, é bom e é direcionado pelo Espírito Santo. Que esse programa nos ajude a ficar melhor, mais parecido com Cristo hoje, com aquilo que fala na Bíblia, né? Gostou? Fala aqui nos comentários que eu quero ouvir a sua opinião, você que está aí do outro lado. Quero saber de onde você está falando, quem é você, com quem eu estou conversando, para a gente poder crescer junto aí com Cristo. Vamos nos alegrar, porque Cristo nos traz uma mensagem todos os dias, todas as manhãs, a misericórdia de Deus se renova. Vamos desfrutar dessa misericórdia, vamos desfrutar desse amor, né? E vamos desfrutar também dos stories que edificam nossa vida. Vamos lá ver quais stories que chamaram a atenção. A Carolina Otaiek postou o Salmo 37:7, que diz assim: Aquietem-se na presença do Senhor, esperem nele com paciência. Olha isso, gente, que mensagem, né? Aquietem-se. Deus fala isso na Bíblia, né? Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Aquietem-se na presença do Senhor, esperem nele com paciência. Carolina Otaiek postou e chamou nossa atenção. É isso daí. Ainda está ali embaixo, não se preocupe com o perverso que prospera. Olha isso, gente, presta atenção. Não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com os seus planos maldosos. Carolina Otaiek, muito boa a postagem, gostamos e repostamos aqui no Manhã IPP. E se você quiser, viu alguma coisa que edificou a sua vida, marca também a gente no Manhã IPP ou marca no Instagram, que a gente está lá. Segue o Manhã IPP também para a gente poder seguir você e acompanhar os stories, que aquele que edificar, a gente vai compartilhar aqui para mais pessoas ouvirem. E vamos lá de notícia, que tem notícia antes do nosso tema importante, né? A Jacira já está aqui conosco, mas antes de falar com a Jacira, vamos falar de algumas notícias que nos chamaram a atenção, só para você ter uma provinha do que é Notícias do Bem, o noticiário que começa logo após o Manhã IPP, ao vivo, com só notícias boas. Quem diria um dia que isso aconteceria, né? Pois é, aqui na IPP TV tem Notícias do Bem e vamos só pegar uma degustação do que passa lá nas notícias aqui no Manhã IPP. Uma comitiva do interior de Minas visitou a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e apresentou o projeto Café Primícias. O grupo firmou parceria com o programa Café Prós e Missões. A comitiva liderada pelo pastor Carlos Ferreira veio de Conceição da Aparecida, no sul de Minas.
Membros da Igreja Presbiteriana Independente da cidade, eles apresentaram à direção da Junta Missionária de Pinheiros o projeto Café Primícias, que é cultivado na região e tem 100% do seu lucro destinado para missões. Nós sabemos do envolvimento da Igreja Presbiteriana de Pinheiros com a obra missionária, do know-how que a igreja tem na formação tanto de obreiros quanto na plantação de igrejas no Brasil e fora do Brasil. E nós lá também, Conceição da Aparecida, temos um sonho, um projeto e estamos numa dinâmica também de nos envolvermos cada vez mais com a obra missionária. E então, como os nossos objetivos são comuns e o que nós queremos fazer lá é o mesmo que a Igreja de Pinheiros faz aqui, nós entendemos que uma parceria com a Igreja de Pinheiros, em termos do que a igreja aqui puder nos abençoar, no entendimento, no aprofundamento da obra missionária, do como fazer, enfim, toda a experiência, né, que a Igreja de Pinheiros tem e possa nos passar e nos auxiliar, será muito útil para nós. Mas nós lá temos uma missão, seria o equivalente à Junta Missionária de Pinheiros aqui, mas lá nós denominamos de Missão Primícias, que produz esse café, que é o Café Primícias, e uma vez comercializado, toda a renda é investida na obra missionária. A Missão Primícias é uma missão que surgiu como braço missionário da igreja local e que tem como objetivo promover a obra missionária e evangelística, tanto localmente quanto longe. Hoje nós sustentamos, não integralmente, mas parcialmente, cerca de 10 projetos missionários, abençoando aí em torno de 12 a 15 missionários parcialmente. E os recursos para isso vêm de dotações feitas pelo próprio caixa da igreja e também de recursos oriundos da venda do café. Na reunião foi ajustada a parceria entre IPPTV e Missão Primícias. Aqui estamos com a equipe, o pastor veio, tivemos uma boa reunião, seremos parceiros no programa Café, Prosa e Missões da IPPTV. Então, acompanhe aí, já entre em contato e você e sua igreja pode adquirir esse produto diretamente com esses irmãos e ajudar vários projetos missionários que são apoiados pela igreja e por esse ministério. Fique com Deus e mais um momento missionário. Um abraço do pastor Mariano e todos que fazem o projeto Café Primícia, bem aqui na telinha para você. Olha aí, ó, Café Primícia, que Deus nos abençoe. À noite, eles ainda foram recebidos pelo presidente da JMP, o reverendo Arival Dias Casimiro, durante o culto Conexão com Deus. Então o pastor criou uma junta missionária na igreja dele, e lá só tem agricultor, plantador de café, mas é café da Arábica. Ó, eu já ganhei aqui, tá? Então, nós vamos montar um e-commerce da missão, tá? Nós vamos ajudar a montar, pra você vender para o mundo. Eu senti fraqueza, diz amém forte. Então, esse café tem é o seguinte, tem um irmão lá, deu a lavoura toda para missões. E eu olhei, rapaz, mas está florido aquele café. Eu nunca vi um café tão florido, né? Deus vai levantando pessoas assim. Não tem constrangimento, é Deus que coloca essas ideias malucas na cabeça do povo. E Deus vai levantando os recursos para missões. Tá certo? E aproveitando essa semana, a editora Hebron está promovendo o seu Saldão Literário. Algumas obras estão até com 60% de desconto. Eram tantas obras oferecidas no Saldão Literário que não dava para levar só uma. As promoções estão muito boas, tá? Eu estou levando 2 livros aqui, Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, e também Hábitos Escravizadores, Mudanças para Melhor. Tô achando incrível aqui, eu vim sem pretensão nenhuma de levar, né? Mas eu vi esses 2 aqui, estão nos preços muito bons, R$30 cada um. É muito legal mesmo. Tô levando os 2 devocionais, Em Busca do Coração de Deus, do Hernandes, e o Gotas de Sabedoria para a Alma, do Hernandes Dias Lopes. É que eu gosto bastante de devocional, eu acho que além de acrescentar e de nos aproximar de Deus, ele nos ensina muito como agir, como proceder, e realmente é para nós, né? Falo assim por mim. Para mim o devocional ele é muito importante todos os dias, porque me aproxima, me faz querer mais, me faz querer aprender mais de Deus. E com desconto vale a pena, né?
Vale muito a pena. 50%, 60% de desconto vale muito a pena. Dá vontade de levar tudo. Mais de 1.000 livros estão disponíveis no site e na loja física da livraria Editora Hebron. A maioria desses com 60% de desconto nessa semana. Uma oportunidade de comprar livros e presentear amigos e familiares no fim de ano. A gente está aproveitando aqui na Hebron, né, o Black Friday, e a gente decidiu fazer uma promoção fantástica, né? Todos os livros da Hebron, que são editados pela Hebron, estão com descontos de até 50%. E tem inúmeros outros títulos, mais de 200 títulos com até 60% de desconto. Então você pode entrar tanto no site da Hebron, que é o www.hebron.com.br, ou você pode vir aqui na igreja, que o Saldão está... Nós criamos uma área onde os livros estão expostos e você pode comprá-los aqui na própria igreja quando houver os cultos ou conexão com Deus. Eu espero que as pessoas venham, participem e aproveitem para dar os presentes, para comprar os livros de final de ano. É isso que eu ia falar agora. É uma oportunidade, então, para as pessoas comprarem esses livros com desconto. Sem dúvida. E presentearem os entes Sem queridos. dúvida. A gente está com o lançamento, né, em Busca do Coração de Deus, do pastor Hernandes, que é um devocional para o ano todo. Sim. E, sem dúvida, é um presente maravilhoso para dar. Nós temos o Evangelho de João, né, para evangelização, para as pessoas que querem distribuir isso no final do ano, para vizinhos, para empresas e tudo mais. Então, com certeza é uma grande oportunidade. E quem compra na Hebron ainda colabora com os projetos sociais e evangelísticos da Junta Missionária de Pinheiros. E outra coisa que é importante mencionar é que 100% da receita daquilo que a Hebron ofere, né, vai para a obra missionária. Muita notícia, informação aqui no EPP também para você. Gostou? Tem mais logo em seguida, logo a seguir, depois do EPP, tem o Notícias do Bem, que tem muitas notícias, informações para você ficar bem atualizado, né? A gente tem que ficar atualizado por tudo que está acontecendo no mundo e o Notícias do Bem traz isso para você. E detalhe, são só notícias boas, interessantes, notícias que a gente precisa ficar sabendo. Então, depois do EPP com Roberto Quirino, Tainá Félix, não perca, continua aqui que a programação da IPP não para, 24 horas online, né? E eu quero dar bom dia aqui para quem já se manifestou aqui no grupo, no chat do YouTube. Olha só, o Ricardo Reis está sempre com a gente aqui. Ricardo, bom dia, graça e paz. Sempre aqui com vocês, IPP TV Araçatuba, interior de São Paulo, IPB, né? A Delva Souza, bom dia, Lídia, convidada. Bom dia, Delva. A Isméria também, graça e paz, Nova Chavantina, Mato Grosso, olha que bênção. O Jorge Altamirano, lá do México, buenos dias, desde la Ciudad de México, né? Eu não falo espanhol, mas vou arriscar que ele falou assim, ó, bendiciones. Ele falou assim, ó, el racismo es una realidad en toda la historia humana por nuestra naturaleza pecaminosa y solo es erradicada por medio del poder del Evangelho. Eu falei certo? Gente, arrisquei aqui, eu sou ousada mesmo, né? Mas o Jorge lá do México está falando que o racismo é uma realidade em toda a história humana e nossa natureza pecaminosa só é terminada, só é acabada por meio do poder do Evangelho. Jorge, um abraço para o México aí também. A Vanderly, Igreja Presbiteriana de Águas, de Santa Bárbara.
O Helder Canezin, excelente. A igreja se pronunciar sobre todos os assuntos que permeiam nossa sociedade certamente será edificante. Graças a Deus. A Maria Valdira, louvado seja pelo dia de ações de graças. Bom dia para todos os irmãos. Amém. Priscila falou, olha meu pastor aí, glória a Deus por tudo que ele tem feito no nosso meio. A Esmerina falou que bênção de programa, louvado seja Deus. E o Luiz Furtado também aqui, glória a Deus. Queria dar bom dia para vocês que se manifestaram aqui, como eu falei, né? E falando sobre o estigma da cor, nós vamos conversar daqui a pouquinho com a Jacira Monteiro. Ela é estudante de ciências contábeis com interesse de pesquisa na contabilidade no período da escravidão. Ela é integrante do projeto Agostinhas, um projeto lindo de mulheres cristãs que buscam promover o debate sobre o racismo pelo viés bíblico. E é um grupo muito lindo, muito equilibrado, dá gosto de ver, viu? Autora da obra O Estigma da Cor, que é o nosso tema de hoje, né? Membro da Igreja Evangélica Batista de João Pessoa. Jacira Monteiro, daqui a pouco a gente vai falar com ela e pode preparar a sua pergunta em relação à igreja, em relação ao racismo, que a Jacira é uma bênção e eu creio que ela vai ser usada por Deus para falar com você. Daqui a pouco a Jacira já está com a gente, daqui a pouco a gente vai falar, mas antes eu quero dar um aviso para você que a sua casa, o seu apartamento ou empresa merece uma cara nova, né? Já pensou em colocar uma peça de mármore ou granito em algum dos seus espaços? Por isso você pode contar com a Mega. Assiste esse vídeo só para conhecer um pouquinho do trabalho incrível que eles fazem, até mesmo em superfícies especiais. Tá dado o recado, né? Peça sob medida, com um atendimento personalizado, é com a equipe da Mega. E entre em contato com os números que estão aparecendo na sua tela. Tem WhatsApp, tem e-mail, tem o endereço também, se quiser ir pessoalmente lá. Entre em contato que eles vão te atender com muita atenção e muito carinho para deixar a sua casa mais especial. E é isso aí, gente. Vamos lá, que também tem Ponto de Vista, nosso ponto de vista de hoje. Nosso ponto de vista é um quadro aqui no Manhã IPP que fala sobre viagem, moda, comportamento, fala sobre saúde, né? E hoje nós vamos falar sobre viagem. Quem não gosta de fazer aquela viagem, né? E nosso querido pastor Rafael Didrich, que já viajou quase o mundo inteiro. Gente, pasmem, falta só 8 países para ele e a esposa darem a volta ao mundo inteiro, visitarem todos os países do mundo. 8 países. Ele viajou e ele é o nosso colunista aqui no Manhã IPP para trazer dicas de viagem. E hoje ele vai falar do Chile. Vamos lá, vamos ver o que o nosso querido pastor Rafael Didrich falou, nos apresenta sobre o Chile. Boa viagem! Fala pessoal, mais um Ponto de Vista Viagem. Eu sou o Rafael Didrich e hoje nós vamos falar de um país pertinho do Brasil, o Chile. Apenas 3 horas de São Paulo, você consegue pegar um voo aqui de São Paulo e chegar em Santiago, no Chile. Um país muito rico. Você sabia que o Chile é o 4º maior produtor de vinho do planeta? Aqueles que gostam de vinho talvez vão gostar dessa notícia. Mas também é o país com melhor observação astronômica do mundo. Quando você vai para o deserto do Atacama, tem alguns locais que você consegue observar o céu a olho nu, mas também tem alguns locais que você consegue utilizar todos os telescópios para poder ver com qualidade o Chile e as belezas que existem no céu. Agora, se você também quer conhecer um deserto muito seco, sim, o deserto do Chile é o deserto mais seco do planeta. Mais seco até mesmo do que o deserto do Saara. Se você até pesquisar
árvores no deserto do Saara, você vai ficar surpreso, porque tem muita árvore no deserto do Saara, diferente do deserto do Atacama no Chile, que não tem absolutamente nada. No Chile também tem a maior piscina do mundo. Pesquisa aí que você vai conseguir ver uma piscina gigantesca que dá até mesmo para você remar, de tão grande que ela é. Agora no Chile você também tem a Patagônia. A Patagônia chilena você consegue ver pinguins e muitos animais gélidos, né? Animais do frio, que você vai conseguir, inclusive, às vezes ver aquelas montanhas de gelo muito, muito bem preparadas com as mãos do nosso Criador. No Chile, eu considero a melhor chegada pela primeira vez de um brasileiro. Eu vou explicar por quê. Quando eu e minha esposa visitamos o nosso primeiro país, que foi o Chile, nós descobrimos que só não viaja quem não quer. A nossa primeira volta ao mundo, minha e da minha esposa, foi quando eu ganhava apenas um salário mínimo e ela ainda era estudante de enfermagem. Isso mesmo, nós dois demos a nossa primeira volta ao mundo com apenas um salário mínimo. Nós conhecemos muitos países e o primeiro país que nós conhecemos foi o Chile. E vou dizer para vocês, não é caro ir para o Chile. Com passagens de 300 a 500 reais você vai e volta do Chile. Se você não pegar uma grande promoção, você vai pagar algo em torno de 800 a 900 reais para ir e voltar. Parcelado aí em 10, 12 vezes, vai te custar algo em torno de 70 a 90 reais por mês. Pode ser que você ainda pague de 30 a 50 reais por mês, então realmente é muito barato. Outra coisa, aqui no Chile, quando você chega em Santiago, se você quiser esquiar ou andar de snowboard, você tem uma opção mais cara, que é a opção dos turistas, que é o Vale Nevado. Mas eu vou te dar a dica de ouro aqui agora. Você pode ir para o Vale Colorado, que é onde os chilenos vão esquiar e fazer o seu snowboard. Por quê? Porque o Vale do Colorado chega a ser 40% do preço do Vale Nevado, porque é um local para os chilenos. E você vai ter uma experiência incrível de esquiar, de andar de snowboard e às vezes não vai pagar aquele famoso preço para turista. No Chile também você tem boas experiências de museus e também é um povo muito, muito educado, ruas limpas e um país extremamente organizado do ponto de vista de estrutura. Se você quiser ir para o Chile, é mais fácil do que você imagina. Você pode pesquisar no Google Flights ou até mesmo no Skyscanner e verificar boas passagens com excelentes preços para sair de São Paulo e chegar até esse país que eu considero que é o país mais fácil e o país mais indicado para um brasileiro começar as suas aventuras para fora do seu país, da sua nação. Se você está em casa e ficou com muita vontade de ir para o Chile, você pode ver também mais dicas no nosso blog, no nosso canal e no nosso Instagram. Eu e minha esposa fizemos o primeiro país lá no Chile para depois conhecermos 206 países do mundo. E vou dizer, o Chile está no top 20, top 30, viu? De 206, isso é uma boa classificação, porque é um país muito preparado para o turismo e você pode garantir aí a sua mochilinha, a sua malinha para poder chegar até lá. Só não viaja quem não quer. Eu e minha esposa descobrimos isso e você de casa também pode descobrir. Você tem que ajuntar as suas moedas, montar uma boa prioridade e ter boas experiências, conhecer lugares que o Criador fez e lembrar que Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é soberano sobre todas as coisas e Ele também nos permite ter bons momentos de alegria e diversão quando a gente participa de viagens como essa. Alegria sempre e até a próxima! Alegria sempre, até a próxima, né? Coisa boa, gente. É muito gostoso esse quadro Ponto de Vista. Eu sou suspeita em falar que é um dos meus preferidos aqui. Gosto de todos, né? Mas esse também é muito bom. E um dos meus preferidos é a conversa, né? Com o nosso convidado do dia, que hoje está especialíssima. Eu, particularmente, sou fã. Jacira Monteiro já está conosco. Seja bem-vinda, minha linda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite de falar desse tema tão importante. Seja muito bem-vinda e obrigada.
Oi, Lídia. Um prazer enorme estar aqui com você, enorme mesmo. Muito obrigada pelo convite. O prazer é todo meu e eu que sou sua fã. Oh, meu Inclusive, eu estou Deus. muito animada aqui para poder conversar com você. Ai, que bênção! E eu já estou vendo o livro aí que tem sido destaque, né? A gente tem visto aí que esse livro tem sido destaque. A gente vê também seu posicionamento como referência aí, né? De sabedoria ali, o estigma da cor, né? E seu posicionamento como referência de sabedoria da mulher cristã em debater assuntos tão delicados, né? E que precisam ser falados, né, Jacira? E eu queria que você começasse a comentar um pouco do seu livro, um pouco da importância desse tema de ser falado. Depois a gente vai falar do Projeto Agostinhas também, mas fala um pouco da importância desse tema, do livro, de você, por favor. Claro. Eu sou de Guiné-Bissau, um país do continente africano. Eu nasci lá, mas eu vim ao Brasil quando eu tinha 7 anos de idade. Então, eu sou muito mais brasileira do que africana, mas eu sou uma mistura também, né? Porque meus pais também são de Guiné-Bissau e a gente preserva alguma das culturas assim do nosso. Tanto que eu começo o livro falando que eu sou africana demais para ser brasileira e brasileira demais para ser africana. Eu sou Ai, uma que mistura legal. aí. Pelo meu país ser a maioria das pessoas negras, né? Quando eu cheguei no Brasil, eu tive um impacto aí racial. E também o impacto de tratamento, né? Coisas que eu não vivia no meu país, que eu passei a viver, né? Mas eu não entendia muito bem o que era isso, afinal de contas eu era criança. E aí, com o tempo, né, quando eu fui crescendo, fui me tornando adolescente, eu comecei a pesquisar um pouco mais para tentar entender o que significava aquilo, esse tratamento desigual que eu via. E aí eu comecei a estudar sobre essa questão da escravatura, do preconceito, discriminação, sempre à luz da Bíblia, né? Sempre pegando a Bíblia para entender. E aí, com o tempo, eu fui compreendendo, né? E a importância desse tema, da gente falar sobre isso, é como o subtítulo do meu livro fala, né? Que esse é um tema que fere os 2 grandes mandamentos de Cristo, né? O de amar a Deus sobre todas as coisas e de amar ao seu próximo como a ti mesmo, porque não tem como você amar É verdade. a Deus a quem você não vê se você não ama seu próximo a quem você vê. E o racismo é justamente, né, essa discriminação, essa separação, esse tratamento desigual com uma outra pessoa que não corresponde aos ensinos de Cristo. E no livro você fala sobre a colonização e a igreja, né? Sobre a mulher negra. Conta um pouquinho desse capítulo aí pra gente que está tão interessante. Bom, quando a gente fala sobre essas questões, né, de como a igreja muitas das vezes esteve envolvida, né, em práticas racistas, existem 2 extremos. O primeiro extremo é de culpar a igreja de uma forma tão crítica e cínica, como se É. não houvesse nada mais de bom para se aproveitar da igreja. Então, se coloca como a igreja fosse o mal do universo e a igreja deve ser destruída. Enfim, geralmente são críticas que a gente recebe de pessoas seculares, né, de pessoas que não são cristãs, mas também, infelizmente, tem acontecido também na igreja. As pessoas não conseguem fazer essa separação de honestamente fazer críticas a coisas erradas que a igreja cometeu, amando, enquanto a gente ama e serve a igreja, tentando consertar, né, os erros. Então tem esse lado, esse extremo, e tem o outro extremo de pessoas que não querem nem tocar nos assuntos concernentes aos erros das igrejas, né? Acham que pelo fato de dizer que a igreja errou em um determinado ponto, está julgando a noiva do Senhor, então não pode, enfim. E esse outro lado do negacionismo, né, das questões que realmente aconteceram de modo errado da história da Uhum, igreja, não verdade. ajuda a gente também, porque na caminhada pela santificação, a gente tem que olhar os erros que a gente cometeu de forma particular e de forma conjunta, enquanto corpo do Senhor, trazendo aí a restauração e reparação, o arrependimento e o abandono dessas práticas, né? Justamente para a gente não cometer de novo. Então, o nosso caminho, né, o meu caminho, o caminho das Agostinhas, é justamente essa terceira via, né? Essa via de fazer críticas à igreja aos problemas da igreja, enquanto a gente ama e serve a igreja.
O objetivo é a gente ver os problemas que houveram na história da igreja e dizer que houveram esses problemas de forma honesta, né? Mostrar como aconteceu, enquanto a gente traz essa voz profética de que nós devemos fazer as coisas de forma diferente para que a gente não venha cometer os mesmos erros. Então, a colonização, né, quando ocorreu aqui no Brasil, dos escravizados que vinham, né, aqui no Brasil ocorreu especificamente por 353 anos de escravatura, né, 353 anos que os africanos eram importados para cá, e a igreja foi envolvida de forma integral, né, tanto que Laurentino Gomes fala que dos escravizados que eram trazidos, parte deles eram deixados para a igreja, para servir na igreja. E eles eram destratados da mesma forma. Por exemplo, se vocês forem olhar nas igrejas mais antigas, nas igrejas católicas mais antigas, existe um espaço na frente da igreja, tipo uma varandinha. Pronto, aquela varandinha era o local onde os escravizados ficavam. Nossa. Eles não podiam entrar no culto, eles não podiam servir, eles não eram tidos como seres humanos, né? Como se eles não tivessem alma, né? O negro não tem alma, esse conceito todo era visto naquela época, né? O mito de Caim, né? De que a ideia de que quando Noé amaldiçoou os descendentes de Caim, dizem que são os africanos, e aí a maldição é a cor preta, então os pretos são amaldiçoados por Deus para a escravatura, e o sinal dessa a manifestação disso também é a cor negra, então o negro é amaldiçoado por Deus. Então coisas desse tipo foram moldados pela igreja também. Martin Luther King fala que não tem como você fazer uma coisa ruim por muito tempo se você não tiver uma justificativa para isso. Então, a escravatura foi justificada de forma moral, colocando o branco como superior ao negro, de forma religiosa, dizendo que o negro não tem alma, dizendo que Deus criou o negro para a escravatura, dizendo que o negro é amaldiçoado por Deus, e também foi justificado de forma científica, né? Existiram várias coisas da pseudociência, né, que colocavam o negro como esse ser inferior, que foi criado para ser dominado. Então, todas essas coisas foram moldadas. E quando a gente vê que foi um longo período, 300 e poucos anos, funcionando as coisas dessa forma, né, foi um sistema criado para colocar os negros nessa posição, e quando a gente olha que a abolição da escravatura aqui no Brasil são só 133 anos, a gente percebe o porquê que o racismo é tão latente e ainda influencia tanto. Então, nesse sentido, nós, enquanto igreja, que tivemos participação efetiva também na escravização, inclusive, é muito vergonhoso, assim, muito vergonhoso, assim, quando a gente pensa no testemunho da igreja, tanto na participação direta, quanto na omissão com relação à abolição da escravatura. Então, a gente tem pessoas não cristãs lutando pela abolição da escravatura, enquanto a igreja simplesmente se calava porque se beneficiava do sistema. Então, quando a gente vê tudo isso, lembrando de novo, né, da caminhada da santificação, do arrependimento dos nossos pecados, é necessário que a gente faça essa reparação, esse pensar enquanto igreja, no sentido que nós fizemos e no sentido que nós precisamos reparar para que não haja essa distinção, essa subjugação, essa inferiorização das pessoas simplesmente por causa de serem da forma como Deus as fez para ser. É muito forte isso, Jacira, e é interessante que você traz, à luz das escrituras, a abordagem para todos esses temas, mostrando que a Bíblia não concorda com isso no seu livro, né? Sim, eu acredito que quando a gente fala sobre esse tema, eu tenho convicção de que quando a gente fala sobre esse tema, as pessoas têm muito medo, né? Sim. É só falar racismo, as pessoas já ficam assustadas. E na igreja também, né? E as pessoas politizam muito esse tema, porque é um tema político também, mas não é um tema somente político. Eu acho que isso é que falta, essa distinção de que
é um tema da sociedade, de todos os espectros da sociedade. Os políticos vão fazer alguma coisa com relação a isso? Vão, né? Eles vão procurar políticas públicas para dirimir isso, para que haja o bem comum. Mas todos os outros aspectos da sociedade, todas as outras categorias da sociedade, e isso inclui a igreja, né, como parte da sociedade, deve também fazer algo a respeito. As ONGs devem fazer algo, as empresas devem fazer algo, inclusive as empresas também têm, né, a parte social, né, de responsabilidade social. Existem empresas que fazem cotas para pessoas negras, para justamente utilizar dessa integralização também para dirimir essa questão do racismo, e também a igreja deve fazer a sua parte. Então, eu não estou falando aqui da questão como política, eu não sou política, eu não vou falar de política, eu não vou falar de coisas que eu não sei, que eu não tenho propriedade. Eu não vou falar como uma empresa, por quê? Porque eu não tenho uma empresa. Se um dia eu vier a ter, eu posso falar como uma, mas hoje em dia eu não tenho, não é o meu foco. Eu falo como uma cristã, eu falo sobre o lugar da igreja, o papel da igreja na sociedade, nosso papel profético, nosso papel missional, e como é que a gente deve se conectar com a cultura à luz da Bíblia. Então, eu acho que é muito importante fazer essa distinção. É por isso que eu coloquei o título do meu livro de forma geral, para as pessoas entenderem que eu estou falando sobre o racismo, mas eu coloquei o subtítulo de forma muito específica para que entendam que eu estou falando do espaço de uma pessoa cristã dentro da igreja, falando como que eu acredito que a igreja deve se envolver com a cultura, com a sociedade, influenciando para a glória de Deus. Então, todos os capítulos iniciam-se com um versículo, vou destrinchando esse versículo, vou trazendo à luz da Bíblia como é que a gente pode pensar nessas questões, porque a Bíblia também fala sobre isso. Então, é mais ou menos isso. É lindo de ver essa exposição, é muito bonito. E isso tem a ver também do envolvimento da causa, né? Você não está só com o livro, mas você está completamente envolvida. Isso é muito bom trazer com sabedoria, com inteligência, com equilíbrio. Você nos traz clareza, você está sendo um instrumento de Deus muito forte para nos trazer essas verdades que precisam ser faladas. E o Projeto Agostinhas é um desses meios, desses instrumentos que Deus tem usado, eu acompanho também, é tão bonito, né? E vocês têm se destacado na internet com esse equilíbrio, com essa sabedoria, sem causar polêmica, trazendo uma verdade genuína sobre o que Deus pensa sobre isso, né? E eu queria que você falasse um pouquinho do Projeto Agostinhas, que é tão lindo. A gente bebe muito do Martin Luther King, né? Ele é uma inspiração. O pastor Martin Luther King, a forma como ele fez a luta dele, é uma coisa impressionante, porque eu, em 2021, no Brasil, falar sobre esse tema de forma equilibrada é muito mais fácil. Mas estando nos Estados Unidos, na época dele, tendo as leis de Jim Crow, tendo a violência por cima deles, tendo ele tentando lutar pela integralização dos povos negros e os pastores ao redor, os pastores brancos, metendo pau, chamando ele de comunista, inclusive essa questão do comunista não é de hoje, é desde sempre. Então, ele estava simplesmente lutando pelos direitos das pessoas e ele foi rechaçado, né? Então, ele é uma verdadeira inspiração de uma forma muito, muito grande, porque a dimensão do que ele estava vivendo era muito, muito, muito pior do que nós estamos vivendo hoje. E se ele conseguiu falar de reconciliação, de harmonia, de fraternidade, de amor, e utilizar-se na sua forma de luta, nas marchas, de forma não violenta, porque e as meninas das Agostinhas, por que nós, no século XXI, no Brasil, que nem houve as leis de Jim Crow, que não houve o separatismo, por que é que a gente não deve conseguir? Né? E é óbvio, né, que não vem por nós, não é que eu, Jacira, sou boa o suficiente, consigo falar de forma equilibrada, não, é o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que guiou Martin Luther King, é o Espírito Santo que nos guia até hoje. Mas eu trouxe a questão do Martin Luther King para dizer que ele é uma das nossas maiores inspirações. E a gente tenta
a seguir muito o que ele fala, né? E ele fala que o ódio é um peso, é um fardo pesado demais para se carregar. E ele fala muito sobre perdão, ele fala muito sobre sermos propositivos. Então, às vezes as pessoas ficam batendo em espantalho, ficam criando mais confusão, e isso não ajuda as pessoas que estão sofrendo. Nosso foco são as pessoas que estão sofrendo, fazer alguma coisa por elas, mobilizar outras pessoas para olhar para essa causa, ver essa causa como importante, à luz das escrituras, à luz da reconciliação, fraternidade e amor, ajudando as pessoas que são necessitadas. Então, a gente procura falar, nós do Projeto Agostinhas, nós estamos nesse lugar, né, de mulheres cristãs, né, pegando a partir do cristianismo, pegando a partir das palavras de Jesus Cristo, para mostrar como o racismo fere, sim, a imagem e semelhança de Deus e como isso é errado. Então, nosso foco, como a gente sempre diz, é a reconciliação. Nosso foco é a reparação e a reconciliação. Nesse sentido, a gente busca a unidade e não mais divisão ou confusão ou coisa do tipo. Então, nosso foco é muito específico e a gente tem pessoas juntas da gente, né, como Martin Luther King, pessoas que mostraram que é possível. O próprio Jesus Cristo, né, que mesmo tendo muitas oposições de inimigos, ainda assim ele ofereceu amor, ele ofereceu graça, ele também lutou por justiça, mas ele lutou com justiça com graça. E a gente se inspira nessas pessoas para estar nessa luta, para estar mostrando para as pessoas que o antirracismo é importante, que os cristãos devem estar nessa luta, à luz da Bíblia, com graça, com misericórdia e buscando reparação, sim, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, Ele é nosso refúgio, nosso sossego, nosso tudo, né, Jacira? Porque, olha, vou te falar, não tem como não, né, conseguir se não for por ele. Ele falou as coisas e a humanidade teima em desobedecer, né? Tá tão claro, já pensou se todo mundo obedecesse? Olha só, Jacira, muito bem colocado, muito lindo. Ai, gente, quem quiser seguir as Agostinhas, tem lá no Instagram. É só buscar lá, como que tá? As Agostinhas, Projeto Agostinhas, tá aparecendo aí na tela, Projeto Agostinhas, não é as Agostinhas, Projeto Agostinhas, @Projeto Agostinhas no Instagram para quem quiser seguir, é muito bom. E eu quero, Jacira, ler uns comentários aqui, que a Silmara falou: bom dia, Jacira, você é linda e muito inteligente, parabéns pelo livro. Ela é mesmo muito inteligente, gente, tem que assumir. A Delva falou: não tenho problema com a cor das pessoas, e sim com a moral delas. Olha só. O Alex Vieira falou: irmã, há alguma pesquisa, uma pergunta, ou curiosidade sobre a rainha de Sabá, que era etíope e teve filho com o rei Salomão? Não sei informar. Eu também desconheço essa, mas a gente vai pesquisar. Vamos ver, Alex, quem sabe a Jacira volta aqui para falar disso, e eu também fiquei curiosa agora, a gente vai pesquisar sobre isso. A Silvanete perguntou onde encontrar o livro. Conta para a gente, onde que dá para encontrar esse livro maravilhoso, O Estigma da Cor. O e-book está na Amazon, né? É só procurar O Estigma da Cor. Inclusive, eu gostaria de agradecer aqui de forma pública a todo mundo que está comprando o livro desde que foi lançado na Amazon pela editora Quitanda, né, que é a editora, a casa publicadora do meu livro, O Estigma da Cor. Desde que foi colocado lá, já fez um mês, o livro está entre os primeiros vendidos, às vezes vai para o quarto, sempre volta para o primeiro, na seção de igreja e espiritualidade, e também em outras categorias também tá bem destaque, assim, obrigada mesmo, pessoal, que vocês que estão lendo, pessoas que estão fazendo resenha já do livro, que Deus abençoe vocês, e eu espero realmente que esse livro ajude vocês no despertamento para esse tema e na luta efetiva, né, pela reconciliação e harmonia racial. Vocês conseguem encontrar o e-book na Amazon, e também o físico, né, o livro físico. Se você é daqui de João Pessoa, eu tenho umas unidades, você pode pegar diretamente comigo. Se você não é de João Pessoa, você pode procurar no site da editora Quitanda. Só procurar no Google Editora Quitanda e você consegue encontrar lá.
Mais tarde eles vão juntar tudo, tanto o físico quanto o e-book lá na Amazon, mas por agora você encontra o físico no site da editora Quitanda e o e-book na Amazon. Olha aí, gente, tá muito fácil de encontrar, né? Tá bem disponível aí. Hoje essa tecnologia nos permite conseguir, né, do outro lado do mundo, um material tão rico desses, né? E quem sabe o audiobook no The Pilgrim futuramente, né? Vamos falar aí com o Tércio Garófalo, vamos ver se a gente põe ele em audiobook também, né? Uma Já ideia vai aí. sair. Vai? Vai sair. Ano que vem vai ter o Estigma da Cor lá na Pilgrim. Uau, que Já está confirmado, demais! graças a Deus. Que demais, Jacira, que demais. Olha só, quero ler mais um pouquinho de comentário aqui, que a Sueli falou que lindeza de Deus essa moça. Deus a abençoe, que tema maravilhoso. Sueli, é verdade, ela é linda, a gente é suspeito de falar. O Paulo Menezes, muito bom, Paulo Menezes, sabe, né? Meu marido lindo, está assistindo também. A Rebeca falou, bom dia, que bom ver a Jacira na IPPTV. Rebeca, um abraço. E a Maria das Graças falou, a paz de Jesus a todos os irmãos. Jacira, você comentou antes da síndrome de Caim, eu queria que você falasse desse capítulo tão interessante, que é as pessoas que não se importam com a causa e como isso pode ser comparado também, muitas vezes, ao cristianismo que a gente está vivendo. Perfeito. Esse foi um dos capítulos mais emocionantes de escrever, porque, como em um outro capítulo eu digo, a raiva que alguns negros sentem, né, algumas militâncias mais ressentidas, enfim, sentem, é uma raiva justa. Por quê? Porque, como eu falei, foram 300 e poucos anos de escravatura, os negros foram destratados, eles eram tratados literalmente como mercadoria, inclusive o meu TCC é sobre esse tema, da contabilidade no período da escravatura, como os negros eles eram tratados como objetos. Eu estudo contabilidade, estou terminando agora o curso na UFPB, e veja só, quando nós, enquanto contadores, nós estamos fazendo a contabilidade de uma organização, a gente pega todos os objetos, o objeto de venda, né, daquela empresa, e a gente contabiliza para justamente chegar ao lucro, enfim. E nessa época da escravatura, o objeto de fonte de riqueza eram os escravizados. E os escravizados eram tratados literalmente como mercadoria, juridicamente também. Juridicamente existia margem que colocava os escravizados como mercadoria, como propriedade. Eles não tinham vontade própria, eles não tinham direitos humanos, eles eram tratados como objetos literalmente. Nos navios negreiros, eles eram colocados empilhados, como se colocam os outros objetos lá no fundo do mar, assim como os outros objetos também. E eles eram doados, eles eram vendidos. Você com certeza já viu, se procurar na internet, você consegue encontrar anúncios de venda, de doação, de aluguel de escravos. Eles eram literalmente vistos por aquela sociedade como mercadoria. E é muito doido pensar nisso, porque eles são imagem e semelhança de Deus. Foi a imagem e semelhança de Deus, que significa que tem dignidade e deve ser tratado com dignidade. Foi a imagem e semelhança de Deus que foi esvaziada de toda a sua humanidade e tratado como objeto. Meu Deus. Eu não consigo nem dimensionar como isso deve ser duro assim para Deus e como deve ser o julgamento de Deus com relação a isso. Isso que eu ia falar. Porque é muito maluco. Exatamente. Né? Imagina Deus vendo isso, Jacira, é o que eu mais penso. Imagina Deus, eu arrepio, menina, de ver, de pensar Deus vendo isso, o que o ser humano está fazendo com a imagem e semelhança de Deus. Isso para mim é o que mais pega, sabe? Tipo, eu não consigo entender de verdade, muitas vezes. Mas continua, desculpa. Exato, é muito... Não, sem problema. E é muito complexo, porque
é algo que foi moldado durante muito tempo, 300 e poucos anos. Meu O Deus. Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravatura. Meu Isso Deus. porque aqui rendia muito. Houveram tempos onde aqui no Brasil estava rendendo o tráfico negreiro muito mais que as fazendas de café. A gente ouve, né, Misericórdia. nas aulas da escola que a fazenda de café aqui no Brasil é um dos maiores produtores, e é verdade, mas houveram tempos onde o tráfico negreiro estava muito mais acima. Então, por isso houve uma resistência muito grande para abolir a escravatura. De todas as colônias, tanto Meu Deus. portuguesas, quanto espanhola, quanto outras colônias, o Brasil foi o último país, um dos últimos países do mundo da escravatura moderna a abolir a escravatura. E assim, depois que aboliu a escravatura, não deu dignidade a essas pessoas, disseram que ia ter a reforma agrária, dar terras para os ex-escravizados, para que eles pudessem produzir e assim viver, mas não foi o que aconteceu. E aí essas Misericórdia. pessoas ficaram à margem da sociedade. Né? Uhum. Alguns, inclusive, preferiram retornar para ser escravizado, porque senão iam morrer de fome. Não tinha para onde ir. Misericórdia. Ficaram com as mãos abanadas, né? Não houve assistência, não houve reparação depois de tanto tempo escravizando aquelas pessoas. E escravidão é o trabalho compulsório sem ter o retorno financeiro, né? Então, essas pessoas não tiveram retorno financeiro, tiveram o país, o Brasil, foi construído com o trabalho dessas pessoas, e essas pessoas depois foram na margem. E aí se forma, né, essa questão da desigualdade, os becos e vielas, e toda essa violência, né, direcionadas a esses, a gente poderia colocar assim, esses descendentes desses escravizados. E o racismo está nesse sistema, né? Foi algo que foi muito bem construído e que permanece até os tempos atuais. É tanto que o negro permanece sendo visto em subalternidade. Existe esse estigma, existe esse preconceito, esse conceito prévio relacionado às pessoas negras, justamente porque tudo foi construído dessa forma. Dito tudo isso, a gente tem um problema muito grande aqui, né, da questão tanto da reparação da escravatura, quanto de como o racismo funciona em função do que foi construído durante esse período de escravatura. Mas eu falo no meu livro, né, na parte da síndrome, no capítulo da síndrome de Caim, que é como se eu chegasse para os meus irmãos, chegasse para as pessoas e dissesse, cara, eu tenho uma ferida aqui na pele, eu tenho uma ferida e eu preciso de ajuda. Por favor, me ajuda. Eu mostro a ferida e eu digo para você, cara, eu preciso muito de ajuda porque eu estou doente. E aí a pessoa olha para mim e diz, não, isso aí é frescura sua. Nossa. Isso aí é frescura sua. É tudo isso que acontece todas as vezes que eu digo que eu sofro racismo, que os meus irmãos negros sofrem racismo, que as pessoas precisam fazer algo por mim, ajudar de alguma forma, se envolver de forma mais intencional no antirracismo, e as pessoas dizem para mim que isso é vitimismo, que isso é mimimi, que isso é coisa do passado e que não existe mais. As pessoas não têm essa sensibilidade de tentar entender pelo que eu passo e fazer algo por mim. É simplesmente o ouvir. E isso se assemelha com Caim, né? Porque quando a gente vê lá em Gênesis, Caim mata Abel, e quando Deus chega para perguntar para Caim o que foi que aconteceu, né? Onde estava o irmão Abel, Caim diz, não sei, por acaso eu sou o responsável pelo meu irmão? Essa frase que o Caim fala é o justo oposto dos 2 grandes mandamentos de Cristo, principalmente o segundo grande mandamento. Quando o segundo mandamento diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, Deus está literalmente dizendo que nós somos responsáveis pelos nossos irmãos. Deus está dizendo que nós somos uma comunidade. Cristo morreu para criar uma comunidade única, onde nós cuidamos uns dos outros. Nós somos irmãos. Um irmão faz o que? É responsável pelo outro, cuida do outro, ama o outro, assiste o outro. Essa é a mensagem cristã. É a mensagem de reconciliação, de unidade, de integralidade. A partir do momento que alguém não se importa com a dor do outro, que não se importa em ouvir ao outro, ele está agindo como Caim. Existe essa síndrome do Caim. Essa síndrome de não se importar com a dor do outro, essa síndrome de não querer ouvir ao outro, porque quando você ouve ao outro, você se torna logo responsável, né? Você tem que fazer algo pela pessoa, então é muito mais fácil você dizer, não, é mimimi, não existe, é coisa da cabeça da pessoa, porque aí você não precisa se envolver integralmente com aquela pessoa.
Mas é fácil agir assim, né? Mas esse não é o caminho de Jesus. Esse não é o caminho de Jesus. Não foi isso que Cristo nos ensinou nas Escrituras. Então, eu queria muito que esse termo fosse popularizado. Todas Amém. as vezes que a gente ouve as pessoas falando mimimi, a gente diga para essas pessoas, principalmente se forem cristãs, né? Que a gente diga para essas pessoas que elas estão agindo como Caim. E elas estão É, sendo antibíblicas por causa disso. Né? é Então, é verdade. basicamente isso. É verdade, muito bem colocado, muito bem colocado. E tomara que a gente consiga ser proliferador dessa verdade, desse de lembrar, né, da síndrome de Caim quando alguém falar que é mimimi. Sabe o que você estava falando aqui? Eu lembrei de uma vez, logo no começo da minha caminhada cristã, que eu fui numa conferência numa igreja pentecostal bem conhecida, e eu lembro, isso me marcou muito, 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 muito. Julgue quem quiser julgar, mas isso me marcou muito, que foi um momento de pedir perdão pelo que os nossos antepassados fizeram e de perdoar. E foi um momento no culto de adoração a Deus, e a gente se tornou tão únicos, tão naquele momento de pedir perdão e começar a abraçar, Que legal. em oração, pedir perdão assim pelo que os nossos antepassados fizeram. E foi um momento de quebrantamento, eu nunca mais esqueci disso, assim, porque esse pedido de perdão foi uma forma de conscientização, sabe? Foi uma forma de cura dos dois lados, entendeu? Eu achei de uma beleza aquilo, eu nunca mais esqueci. Aí eu acho que isso deveria ser lembrado hoje, de pedir perdão, né? Assim, tipo, meu perdão pelo que os nossos antepassados fizeram, e vamos andar juntos em Cristo, iguais, imagem e semelhança de Cristo. É meu sonho, Jacira. Eu quero que esse livro seja espalhado pelos 4 cantos do universo aí, para que pessoas possam pensar dessa forma e ver, né? E de alguma forma que a gente puder fazer, que seja a mínima, que seja uma pessoa mudada, tocada pelo poder do Espírito Santo por essa verdade, para mim já valeu a pena, sabe? Tipo, e eu admiro, eu sou fã, assim, do seu trabalho, porque realmente isso precisa ser falado, né? E graças a Deus, Deus tem feito isso, tem levantado pessoas, né? Eu falo que eu sou espectadora da graça de Deus, porque o que você tem feito é graça de Deus sendo derramada para que pessoas possam ver, é misericórdia de Deus para que pessoas abram os olhos dessa injustiça, desse absurdo, né? Jacira, se deixar, eu vou ficar falando, quero ler aqui os comentários rapidinho, e o tempo está correndo, menina. Ó, a Silvanete falou que o mundo precisa de mais pessoas como Jacira para combater o preconceito. É verdade, eu concordo. E que nós sejamos cada uma dessas pessoas. O Nielson falou: sou pastor da primeira igreja protestante aqui no Recife, igreja congregacional pernambucana, o fundador da nossa igreja, Robert Kiley, desde a chegada dele no Brasil em 1855, lutava contra a escravidão. Olha que legal, como passa, né? Você vê. A Silvanete também falou que entristece conviver com preconceito e racismo dentro das igrejas. Também somos duas. O Reinaldo falou que tem uns canais de fotógrafos daquela época que narram um pouco da história dos escravos do Brasil. Tem também, como a Jacira falou, né? A Amália falou: bom dia, Amália. A Diná falou que gostaria de saber se no meio cristão há racismo. Ah, Diná, ela falou no começo do programa aqui, isso está bem claro, assim, a gente sabe que existe, sim, né? E ela perguntou se a Jacira sofre esse tipo de violência, como ela falou, né, nos antepassados, lá na época de Lutero, né, era bem de Agostinho, era bem mais, né? Mas agora não é tanto, mas ainda tem. Quer comentar para Diná? Jacira, quer comentar Com mais um certeza pouco? tem. Sim, no livro, na introdução, eu começo a falar. Inclusive, Diná, se você quiser, não sei se você já leu o livro ou conhece, mas na Amazon tem o preview. Você consegue ler até o iniciozinho do capítulo 1º, eu acredito, ou a introdução, alguma coisa assim. E na introdução eu falo sobre isso, né? Que existem cristãos racistas, que existem práticas racistas dentro da igreja. Inclusive, na introdução, eu não vou dar spoiler aqui, mas eu conto uma historiazinha minha também, né? Então, sim, a gente recebe, sim, racismo dentro das igrejas. É justamente por isso que eu escrevi o Estigma da Cor para a igreja, né? De uma pessoa também da igreja para a igreja,
igreja, porque é uma coisa que acontece também na igreja, né? A demonização da cultura africana, o achar que tudo que vem da cultura negra é ruim, a questão de uma pessoa usar turbante e as pessoas acharem que isso é demoníaco, né? E na igreja é sempre essa opressão espiritual também, né? De já achar que tudo é demoníaco, né? As pessoas dizerem que no céu todo mundo vai ser branco, né? Mas Deus faz as coisas e as coisas duram eternamente, né? Eu vou continuar sendo preta no céu e Deus fez isso de forma agradável a Ele, vai durar eternamente, né? Os meus irmãos também vão continuar sendo negros e vai ter índios, vai ter povos de todas as línguas, tribos e nação, né? Segundo o Apocalipse 7:9. Então, tem muitas práticas racistas, sim, na igreja, né? Justamente desse legado da ativa... da formativa como a igreja esteve também na escravatura, né? Então existe sim, infelizmente, até os tempos atuais. Por isso que a gente precisa combater o racismo também nas igrejas. É verdade, é verdade. Muito bem colocado. Sua inteligência é de admirável, Jacira. O Jack Salgado falou: não existe você ser responsável pelo pecado de outros. Realmente, não existe. Cada um vai pagar pelo seu próprio pecado. O que a gente quer dizer é que é uma forma de conscientização, né? Da gente poder ser instrumentos da conscientização dessa maldade, desse absurdo que é o racismo, entendeu, Diego? É isso que a gente está querendo dizer. Quando eu falei, por exemplo, pedir perdão pelos pecados dos meus antepassados, não é que eu vou fazer o que nisso. Não tem como pagar o pecado que não é meu. Eu vou pagar os meus pecados e todos, e nenhum fica desapercebido aos olhos de Deus. Inclusive, pensamento racista, se eu tiver, eu vou prestar conta disso. E os meus, de mais ninguém. Mas o que eu falei foi essa questão, né, de se conscientizar e ser instrumento da verdade que fala na Bíblia, né? Quer comentar, Jacira? Sim, quando a gente percebe em Israel, a sociedade israelita, às vezes, né, existem passagens bíblicas que Deus diz para os povos de Israel orarem também pelos pecados de seus antepassados. Está na Bíblia. Então, eu Né? acho que muitas das coisas, Muito muitos legal. preconceitos que a gente tem é justamente por não também ser um bom estudante da Bíblia. É tanto que Verdade. uma coisa que o Timothy Keller fala é que falar sobre injustiças, opressão, racismo, não é coisa de marxista, é coisa de estudante da Bíblia. Se a gente Olha estudasse lá. mais a Bíblia, a gente entenderia muito bem a vontade de Deus, né? Porque muitas das coisas feitas no passado ainda reverberam no presente, e é necessário olhar para essa questão e se arrepender verdadeiramente. A Bíblia também fala disso. Aqui o Reinaldo Alves falou que Daniel pediu perdão pelos pecados das gerações anteriores, Isso. né? Muito bom. A Vanderly, Vanderly falou: Deus abençoe, Jacira. É tão bom ouvir pessoas com tanta sabedoria e firmeza. Só pode ser uma amada de Deus. Você transmite muita paz. A Vanderly falou. E também tem outro comentário aqui muito legal que eu quero achar. Peraí, me dá um segundo aqui que fala. Aqui, peraí, que tem. Aqui, ó. Meu Deus do céu, perdi aqui. Mas a Rita falou que bom que tivesse muito mais Jaciras por aí, que Deus abençoe, né? E está sendo muito bom, Jacira. Quero que você fale de um testemunho que o seu livro trouxe depois que você escreveu, o que você pôde perceber da graça de Deus sobre esse tema, e um testemunho que marcou sua vida depois do livro. Eu tenho recebido muitas mensagens especiais, muitas mensagens especiais. É perceptível que é a graça de Deus mesmo, sabe? Tem sido muito, muito especial ver as pessoas falando sobre isso, as pessoas, principalmente, né, que nunca tinham parado para refletir muito bem sobre esse tema, vendo que existe, sim, vendo que é possível, sim, falar sobre esse tema à luz da Bíblia e começando, né, a investigar mais, estudar mais. Esse é um ponto muito especial que eu tenho me alegrado demais. Em ambientes onde as pessoas geralmente não falavam sobre esse tema, havia uma demonização
muito grande, está assim caindo esse véu, né? E as pessoas estão se abrindo um pouco mais, se sensibilizando para a causa das pessoas negras que estão em subalternidade nesse país. Isso tem sido muito especial de ver, né? Tanto quanto o Projeto Agostinhas, né, que a gente já está há mais tempo, a gente percebe, né, as pessoas estando mais abertas, e isso é muito legal. Tanto agora pelo livro, que as pessoas estão tendo material onde elas estão podendo consultar, né, e assim falar de forma com um pouco mais de propriedade. Tem sido muito especial ver isso. A outra coisa muito legal é receber mensagem de meninas negras, de moças Ah, que negras, mulheres legal. negras, pessoas negras como um todo, né, percebendo que é possível, né? Amém. Que antes achava que era impossível, por exemplo, escrever um livro, Uau. Time, por exemplo, na manhã, IPP, Oh, meu mas vendo que Deus, é vou chorar. possível, né, chegar, alcançar Graças a coisas como Deus. essas, Louvado seja que Deus. antes era muito distante, às vezes, para nós, né? Então, tanto eu quanto as Agostinhas, a gente está nesse carro-chefe apanhando demais, né? Apanhando demais, a gente recebe críticas, haters, enfim, Imagino. mas é como se a gente estivesse abrindo caminhos, sabe? E tem sido muito Sim, especial ver isso, e as pessoas mandando mensagens dizendo que está se tornando referência, e é a partir disso que eles estão vendo que é possível também fazer coisas. é Meninas que verdade. mandam mensagem, né, dizendo que sei lá, não sabiam que poderiam se interessar tanto com teologia, mas que vendo o meu perfil, vendo o Ah, livro, veem que é possível. Tudo isso tem sido meu muito Deus. especial mesmo, graças a Deus. Olha isso, né? Essa frase é muito forte. E se interessando muito por teologia. Olha isso, como aproxima de Deus, que sonho sendo realizado, a graça de Deus. A Josiane, ela está lá em Roma, ela falou, bom dia, Lídia, racismo aqui na Europa ainda é muito mais que no Brasil. Aqui tem muitos africanos, e ela fala do racismo, que lá é muito mais forte que no Brasil ainda, né? Ai, mas quem sabe a gente consiga fazer a diferença aí, né? Em nome de Jesus, eu peço e quero. É muito gostoso a gente poder falar sobre isso de uma forma que traga esperança, sabe? É isso, é isso. Eu não tenho nem palavras para agradecer, Jacira, a Deus por estar em contato com vocês, por estar junto nessa causa. Eu amo poder falar disso, poder tudo que é verdade, eu gosto de falar. Eu gosto de ser instrumento da verdade do Senhor, e isso é uma verdade que precisa ser falado. E eu quero te agradecer muito, 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 muito. Agradecer a Deus por estar te usando com toda sabedoria, equilíbrio, né, e verdade. E te agradecer, que seja a primeira de muitas aqui. Eu espero que quem quiser seguir a Jacira lá no Instagram, tá como no seu Instagram, Jacira? Tá Jacira Monteiro? Quem quiser falar, Jacira perguntar mais, Monteiro. fala como que estão as suas redes. @JaciraPVM, Jacira Monteiro, em todas as redes sociais. Eu uso o Twitter e o Instagram. Ótimo. Então, quem quiser saber mais, acompanhar, pode procurar a Jacira lá, que ela vai responder com certeza, com sabedoria, inteligência, amor, principalmente amor, né, minha linda? Quero te agradecer, em nome do Manhã EPP, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, da IPP TV, por estar aqui conosco, nos trazendo tanta verdade e tanto amor e tanto mais de Cristo, através de você, da sua vida e do seu livro. E pedir para você deixar uma mensagem para quem está assistindo ou vai assistir futuramente, por favor, com todo o nosso agradecimento já. Que alegria estar aqui, de verdade, Lídia. Obrigada mesmo pelo convite, muito obrigada por ter chamado, por estar dando esse Amém. espaço aqui. Obrigada a todo mundo que assistiu, que vai assistir, né? Eu oro para que Deus abençoe vocês e que mova o coração de vocês, né? Que o Espírito Santo mova o coração de vocês a se sensibilizar por esse tema e observar as pessoas que estão em sofrimento, fazer algo por elas. Só tenho a agradecer. E é isso, comprem o Estigma da Cor, não deixem de comprar, né? E que Deus abençoe vocês. Amém, 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 querida. Muito obrigado. E, se Deus quiser, até uma próxima, né? A gente vai continuar conversando à distância pelas redes, continua de forma online, né? Mas obrigada mais uma vez. Que Deus te abençoe e continue te usando muito. Tá bom, minha linda? Obrigada mesmo. Eu sou muito feliz com esse programa. Amém. Obrigada. Ê! Obrigada. Ai, linda, 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 linda. Gente, ela é muito linda, uma sabedoria, ela traz paz, como aqui já foi falado também, muito gostoso, né, de falar desse tema de uma forma tão leve, assim que traz esperança, né, você vê uma verdade
que dói a gente lembrar de histórias doídas, inacreditáveis muitas vezes, mas que traz uma esperança de Cristo, de saber que Cristo é suficiente para restaurar tudo isso, como ela falou, né? Um dia estaremos lá, todas as raças, todas as cores unidas lá, e não vai ter mais dor, não vai ter mais essa tristeza, não vai ter mais isso. Mas enquanto isso a gente faz nossa parte aqui, né? Que bênção, Jacira. Beijo, muito gostoso mesmo, de estar aqui com você. Ó, a Josiane falou, Deus te abençoe, Jacira, Deus abençoe o seu trabalho. Um beijo, Jacira. A Rebeca falou, PPTV, por falar desse tema importante. Amém, glória a Deus. E vamos lá, gente, ó. Todos esse programa e todos os outros que nós já falamos aqui estão reunidos num só canal específico para isso, que é chamado de IPP Play. Não conhece ainda, não se inscreveu? Vai lá, que como esse, tem muito conteúdo bom lá de todos os tipos de assunto, para casal, para criança, para solteiro, para, enfim, para pastor, para membro, para todos os tipos de assunto que você quiser, tá lá no IPP Play. Não conhece ainda? Então assiste esse vídeo, já aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Assiste esse vídeo comigo. Perdeu algum programa da IPP TV? Não se preocupe, no IPP Play você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para maratonar quando e onde quiser. Manhã IPP, Conversa da Tarde, Notícias do Bem, Pinheirinhos TV e mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de streaming teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. Muito bom, e tem Minuto Curioso. Vamos lá, lembrando um pouquinho do que o nosso pastor Rafael Dedrich falou, né, sobre viagem hoje. Vamos falar mais curiosidades sobre o Chile. Vamos lá para o nosso Minuto Curioso. A origem do nome Chile, diz a lenda que a origem da palavra é Chile, que em Mapudungun, língua dos Mapuches, significa o lugar onde termina a terra. Não é à toa que sempre dizemos que Chile está no fim do mundo, né? Outra curiosidade, a bandeira chilena. Sabia que lá no Chile, né, existe uma lei que obriga todos os moradores a estampar a bandeira chilena nos dias 21 de maio, que é o dia de Glórias Navais, e nos dias 18 e 19 de setembro, que é o dia das festas pátrias. Sim, e se eles não fizerem, eles levam multa. Mas se eles fazem isso com orgulho, né? Você vê a bandeira por todo lado. Olha, a lei lá é a Lei 20.537, de 3 de outubro de 2011. É obrigatório hastear a bandeira em todo edifício público ou privado durante os dias 21 de maio e os dias das festas pátrias, que acontece de 18 e 19 de setembro. Para acessar a lei na íntegra, né, você pode procurar mais aí no Google, né? Enfim, para ver a lei íntegra que fala disso. Interessante, não é diferente. Outra curiosidade, o Prêmio Nobel de Literatura, Gabriel Mistral e Pablo Neruda, são os poetas chilenos, né? Premiados mundialmente nessa categoria. Nascida na cidade de Vicunha, Gabriela Mistral recebeu o prêmio em 1945. Os chilenos dizem que, como ela nunca casou e não teve filhos, deixou toda a sua herança para as crianças da sua cidade natal. E até hoje as crianças de Vicunha se mantêm com esse dinheiro. Pablo Neruda foi premiado no ano de 1971. Deixou 3 lindas casas de museus abertas à visitação. Quem vai ao Chile não pode deixar de conhecer La Chascona, em Santiago, La Sebastiana, em Valparaíso, e a de Isla Negra. Olha só também que interessante, como o Rafael Didrich falou, a maior piscina do mundo está no Chile, né? Ela está localizada no Resort San Alfonso del Mar, na cidade de Algarrobo, a 120
120 quilômetros de Santiago, né? E a piscina tem 1 quilômetro de extensão e 115 metros de profundidade. Para se ter uma ideia, a extensão total da piscina corresponde a 20 piscinas olímpicas. E para enchê-las é necessário de mais de 250 milhões de litros de águas do mar através de um sistema digital de sucção e filtragem. E também o deserto mais seco do mundo está no Chile, Atacama, o deserto mais árido e com menor quantidade de chuvas. Outra curiosidade, terremotos. O Chile é o país com maior número de terremotos do mundo e o maior deles também foi lá, né, em 1960, na cidade de Valdívia, e atingiu 9,5 graus de magnitude, né? Outra curiosidade, a maior torre da América Latina está em Santiago, e a maior torre da América Latina é o edifício que tem 300 metros de altura e acaba de inaugurar um mirante que fica no 62º andar, que é o Sky Costaneiro, ponto turístico imperdível que você tem que passear, tem que conhecer quando você for ao Chile, de onde você pode ver Santiago em 360 graus. É isso aí, gente. É muito bom poder ver as curiosidades do nosso Minuto Curioso aqui no Manhã IPP. Muito bom, gente. E quero lembrar você que a Editora Hebron, né, tá com promoção, então não esquece de acessar a Editora Hebron. Gente, fala comigo. Manda sua mensagem para o WhatsApp da comunicação e pergunta lá, que a sua pergunta pode ser a dúvida de mais pessoas. Vamos lá ver quais as perguntas que mandaram para o WhatsApp da comunicação. Olá, Graça e Paz. Gostaria de saber como funcionam os cursos de pós-graduação EAD. É muito simples, é só acessar o curso EAD no nosso site ippinheiros.org.br, e também tem o site do EAD específico que você pode ter todas as informações sobre todos os cursos que estão lá. Tem muitos cursos à disposição e você pode acessar nosso site no EAD. Só buscar lá EAD que vai estar todas as informações lá. Olá, bom dia. Como funciona o curso de plantação de igreja? Né? Você pode estudar Teologia Reformada no EAD Pinheiros, né, como eu falei antes, e que é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros e oferece seus cursos gratuitos para o seu crescimento espiritual. É só acessar lá ippinheiros.org.br e se matricular, tá bom? Olha só, gente, nosso passatempo de hoje. Qual é a dica de passatempo de hoje? E é claro que a gente não poderia deixar de indicar o Estigma da Cor, né? Como o racismo fere os 2 grandes mandamentos, por Jacira Monteiro. Essa obra preparada com esmero, Jacira Monteiro apresenta um conjunto de reflexões sobre como o racismo fere os 2 grandes mandamentos de Cristo. O texto é incisivo e atravessa temas como escravidão, colonialismo, violência contra a mulher, ressentimento e desigualdade social, mas apresenta caminhos propositivos fundamentados no arcabouço bíblico e em testemunhos eclesiais. Se muitos falsos cristãos e falsos cristos simplesmente ignoraram os preceitos do amor e da justiça, existe, por outro lado, um legado sólido de combate às injustiças na história cristã. Esses exemplos não nos deixam desanimar, como afirmou Coretta King. Se tudo for olho por olho, acabaremos todos cegos. Então, fica a dica de passatempo de hoje, o Estigma da Cor, de Jacira Monteiro. E vamos lá ver quem está de aniversário hoje? Rapidinho. Parabéns para a Adelaide da Silva, o Alexandre de Oliveira, o Daniel Barreto, o Daniel Machado, Gabriela Castilho, a Juliana Casimiro, Lídia Nogueira, minha xará, parabéns, a Luciana Sobral,
a Rosângela Rosa, a Silvana de Oliveira e a Veridiana Fernandes. Que Deus abençoe muito, seja um dia de agradecer ao Senhor, que você agradeça a Deus pelo que Ele fez, faz e fará na sua vida, e que seja um ano cheio de novidade de vida. Um forte abraço nosso do Manhã EPP, para você que eu falei o nome, para quem eu não falei também, que está de aniversário em casa, né? Feliz aniversário, que Deus abençoe muito. E a gente fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia nesse programa especialíssimo, e eu volto amanhã aqui ao vivo com você na IPP TV. Fique agora com Notícias do Bem com Roberto Quirino e Tainá Félix.